Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, meus amados, apresentamos a palavra de Deus a mim e a você, e mais uma história maravilhosa da operação, do trabalhar do Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas. Gostaria de lembrar-lhes, meus amados, que o centurião Cornélios tinha sobre sua mão 100 homens, 100 soldados. E veja bem, meus amados, os mesmos soldados ali, queridos, romanos, foi quem crucificaram a Cristo, foram os soldados romanos, meus amados. Mas Deus espalha a sua misericórdia a todos. E quando ouvimos a voz de Deus, quando ouvimos Pedro sendo chamado e para que para que fizesse a obra do Senhor, conforme a vontade do Senhor, ele ouvindo a palavra de Deus, ele não ele não discute, ele não coloca empecilhos, ele faz a obra como o Senhor lhe ordenara. Veja bem, meus amados, e não faz acepção de pessoas. Quando ele tem essa visão, querido, de um lençol que descia do céu, eu quero esclarecer um pouco desse assunto aqui com os irmãos. Quando a gente vai para o livro lá de Levíticos 11, a gente encontra lá uma lista de animais puros e impuros que Deus manda o povo se abster de alguns animais. E aí Pedro ele tem uma visão que esses animais descem com um lençol e Deus diz para ele, ó, mata e come. E ele diz, Senhor, jamais comi tal coisa comum, em algumas traduções está imunda. Mas ele não estava entendendo porque talvez, até o momento, ele estava pensando como um religioso. Mas quando ele começa a sentir a presença, quando ele começa a entender a vontade de Deus, ele percebe que a tal visão não estava falando de alimentos, mas estava falando que a misericórdia do Senhor alcança a todos quantos quiserem. Naquela época, tanto incircuncisos como circuncisos haviam recebido, eles ainda estavam digerindo, eles ainda estavam entendendo o que Jesus havia feito. Porque Jesus não veio só para o povo de Israel, para a nação de Israel, mas ele veio para salvar o mundo que estava perdido. E agora eles começam a compreender que esse sacrifício ele se espalhou por toda a terra, que nada poderia impedir o sangue derramado de Cristo alcançar as pessoas em todos os lugares do mundo, indiferente independente de culturas, independente de credos, o sangue de Jesus foi derramado por toda a humanidade, por todos aqueles que aceitaram o seu sacrifício. Veja bem, meu amado, é muito comum hoje a pessoa que se converte, sai de uma determinada seita ou de uma determinada religião que por ela se entendeu que estava num caminho errado, e ela se torna um cristão, se batiza nas águas, passa a conhecer Jesus, e de repente, em vez disso trazer uma mudança, há um processo na vida dela que está acontecendo, porque muitas vezes essa pessoa agora passa por aqueles que antes eram seus amigos e os ignoram porque
ela não pertence mais àquela seita, àquela religião que ela frequentava. E você que está me ouvindo, meu amado irmão, quero dizer para você, não é assim que Jesus trabalha. Bem pelo contrário, amado. Quando a gente sai de uma denominação, quando a gente sai de uma seita ou de uma religião, querido, aquelas pessoas que lá ficaram, Jesus também as ama. E assim como alcançou eu e alcançou a você, Jesus pode alcançar aquelas vidas. Muitos ignoram aqueles que saíram da sua denominação, da sua igreja, sabe, da sua religião, ignoram como se Deus não amasse aquela vida, ou como se ela fosse melhor por ter saído de lá ou por ter entrado em outra denominação. Fique sabendo, meu amado, a Bíblia nos ensina que devemos buscar a paz com todos, queridos, né? E o amor, e o perdão, a misericórdia, porque senão ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Enquanto não entendemos em nosso coração que o amor de Cristo, ele se espalhou por toda a terra, por toda a humanidade. Se Jesus voltar, nós ficamos, querido. Eu posso falar bonito, eu posso pregar bonito, eu posso cantar bonito, eu posso ter uma posição dentro da igreja, eu posso ser doutor, eu posso ter teologia, eu posso fazer milhares de coisas. Mas se eu não entender o amor de Cristo pela humanidade, Jesus volta e eu fico. Do que vale a pena ser indiferente com as pessoas? Ah, mas aquele irmãozinho canta desafinado, aquele lá não sabe pregar, aquele lá não sabe ler. Jesus ama ele, meu irmão. Jesus o ama. E você tem que orar para que Deus, a cada dia, venha abençoar a vida do teu próximo, que cada dia venha abençoar a vida do teu irmão. Aqueles que crucificaram a Cristo, soldados romanos, também foram alcançados pela misericórdia de Deus. Aquele que recebe a Cristo como Senhor, aquele que ouve a voz de Deus, é recebido por Deus. Então, hoje, querido, eu deixo um recadinho para você, para mim e para você. Se encontrares alguém na rua que um dia já foi irmão na fé de alguma forma, em vez de você atravessar a rua, ou se você estiver do outro lado, atravesse para o lado dele, lhe dê um abraço, diga que Jesus também o ama e que você o ama em Cristo Jesus, querido. Não pode haver dissensões nas igrejas. Ah, porque eu sou desta, porque eu sou da Assembleia, porque o outro é adventista, porque o outro é isso, porque o outro é da igreja tal, porque o outro é da Mais de Cristo, porque o outro é da Universal. E aí ninguém se fala, ninguém se entende, porque são de denominações diferentes, e porque o outro é católico, e porque, queridos, se isso não mudar dentro do nosso coração, Jesus volta e nós ficamos. Precisamos compreender que Jesus morreu por toda a humanidade. E você que se sente, meu amado, discriminado, você que tem se sentido excluso, você que tem se sentindo aí, né, dividido, abandonado, eu quero dizer para você, não importa, meu irmão, Jesus te ama, ele morreu por você. Ele morreu por ti, ele morreu por mim, Jesus te ama. Sendo você de uma denominação ou de outra, sabendo você pregar, orar ou não, Jesus te ama.
Não deixa que as coisas desse mundo entristeça teu coração, mas seja feliz, porque Jesus te ama. Amém? Eu vou parar por aqui e nós vamos fazer a oração da fé.